cross-sell ele é muito estratégico. E qual que é a área que pode ajudar muito nesse processo? CRM. Produtos consolidados, produtos que ainda estão em descoberta, ainda estão entendendo qual que é o market fit, enfim. Nada é pior para retenção do que você ter esse massacre de comunicações. Tá? Então, a gente vem reduzindo muito o volume de disparos, mas é um movimento que ele não é fácil. E muitas vezes existem conversas difíceis internas que a gente precisa ter. Vou olhar aqui para o mundo digital. O que você navega, o que você compra, diz muito sobre você e sobre seus interesses. Se você tiver a habilidade de conseguir escutar isso, você vai ter muito potencial aqui de transformar a experiência do seu cliente. No fim do dia, se você entregar aquilo muito bem, aquilo que você se propôs, já é um golaço. A gente acredita muito ainda no atendimento humano. É claro que acho que a AI ela pode ajudar muito, né? Eventualmente a gente vai chegar num nível onde talvez ela substitua uma pessoa. E acho que a empresa tem um pouco dessa visão da AI sendo aquela ferramenta onde todo mundo deveria usar e potencializar seu trabalho. Fala galera, aqui é o Gustavo Pagotto, fundador da Pipelovers e embaixador do Zorro CRM, e esse é mais um episódio do Vamos de Vendas. Um podcast para quem está dedicado, que quer ouvir mais conteúdo para elevar o nível da sua operação de marketing, de vendas, para aumentar suas receitas, trazendo aqui pessoas com muita experiência e bagagem no mundo real, na prática, para que vocês possam aprender todos os dias. Toda semana tem um episódio novo aí nas principais plataformas de podcast, então vai lá e aciona o sininho ou marca a gente como favorito para sempre que sair um novo episódio, você receber isso aí em primeira mão. Combinado? Não deixa de seguir a gente nas redes sociais também. @Vamos de Vendas Podcast, @Zorro Brasil e eu sou o @Gu Pagotto. Beleza? No nosso episódio de hoje vamos falar sobre como personalizar o CRM em mercados da paixão. Vamos falar aqui da Pet Love. Caso para quem tem pets, certamente já ouviram falar e provavelmente são clientes aqui da empresa do Stefano Balian. Ele que tem... É um caso raro esse cara aqui. É um cara que tem mais de 15 anos de experiência exclusivamente com o CRM, né? Trabalhou aqui na Sul América, Market Data atendendo a Renault, Mastercard e atualmente é gerente de CRM e personalização na Pet Love. Stefano, obrigado demais, cara, pela sua disponibilidade de compartilhar sua experiência, um pouco do que você está fazendo lá na Pet Love e, obviamente, seu tempo aqui com a gente, que hoje em dia tempo é o nosso ativo mais raro que a gente tem, né? Eu que agradeço, Gustavo. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Muito bom. Cara, eu queria começar, né? Falei que, é um caso diferente, porque no mundo que a gente vive hoje, assim, as pessoas, elas mudam tão rápido, né? De carreira, o cara começa isso, vai naquilo. E você tem uma carreira bem sólida, estruturada ao redor de CRM, mas não só a ferramenta, né? Tem muita gente implementando ferramentas. Você tem uma bagagem aí com a parte de dados, gerindo os times, estando próximos de empresas de B2B, de B2C. Então eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, como é que você acabou caindo nesse mundo de CRM e um pouco de qual que é o seu papel aí hoje na Pet Love. Nossa, eu caí no mundo CRM quase que por acaso, né? Eu tive CRM na faculdade, eu já tinha gostado um pouco do assunto, mas na época, né, estamos falando de um bom tempo atrás, eu não vou falar aqui para não ficar feio, mas ainda essa parte mais ali de cursos, ensinar, ainda estava no início, né? Hoje a gente está um pouco mais bem desenvolvido nesse sentido. Mas eu tinha ali N vontades na época, eu quis trabalhar com eventos, eu cheguei a trabalhar com eventos antes, porque naquela época em São Paulo estava crescendo muito esse mercado, eu entendia que era um mercado que poderia ter potencial ali. Não deu certo, né? Percebi que não era o que eu queria. E eu acabei recebendo uma recomendação ali de uma pessoa que eu conheci na faculdade, que trabalhava na Mastercard, precisava de um analista lá. E aí eu fui, né, como aquela pessoa que está começando carreira, sem ter certeza absoluta do que queria ou não, né? E aí entrei lá, né? E era um projeto, né, do programa de fidelidade do Mastercard Surpreenda, que é um programa de loyalty que a Mastercard tem até hoje, né? E foi muito interessante porque a Mastercard, ela tinha na época, né, há 15 anos atrás,
um viés, uma abordagem totalmente B2B, né? Ela vende a bandeira, né, como essência. Então, os principais clientes, né, da Mastercard na época eram os bancos. Mas ela tinha começado a entender que ela precisava conhecer melhor o cliente da ponta final. Ela tinha todo o transacional, né, dos seus clientes, mas ela não sabia quem eles eram. Quem tinha essa informação eram os bancos, né? Então você tem uma riqueza enorme da sua vida, mas você não sabe nem o CPF da pessoa que está usando aquilo. Então ela criou o programa justamente para começar a identificar esses clientes e conseguir se comunicar com eles, né? Então foi muito interessante participar ali de um processo de uma empresa que estava tentando mudar essa forma de olhar, né, os seus clientes. E ela tinha, naquela época, uma certa dificuldade, porque tô muito acostumado a olhar Tava para no o escuro, banco. né? Era um volume de transação bizarro, muito dinheiro, né? Clientes usando todo dia e um grande player, um grande competidor direto, né? Exato. Então, e você imagina, muitas vezes eu conversava com áreas internas que chegavam para mim e falavam assim, nossa, mas vocês vão conversar com o cliente final? Né? O que é isso? Caramba, que louco. Assim, gerava até incômodo em algumas pessoas lá, porque não era cultural. Hoje eu imagino que seja muito diferente. Mas foi uma experiência muito interessante nesse sentido. Depois eu fui para a Market Data, que é uma das principais empresas prestadoras de serviço de CRM. Lá eu trabalhei, né, eu atendi a Renault, como você comentou. Tive a sorte de ser um cliente que era muito bem estruturado lá dentro. Então lá foi uma grande escola, eu aprendi sobre banco de dados, sobre toda a parte de analytics, modelagem estatística, tinha times de criação. Então eu fazia todo o planejamento do CRM, de lançamento de carros, de recompra. Então foi o momento ali que eu tive um aprendizado muito grande técnico e, claro, entender um pouco mais ali como que a indústria funciona e como poderia fazer CRM para a indústria. Né? E o que é interessante aqui, né, olhando nesses dois aspectos, você teve numa primeira experiência alguém que estava provavelmente querendo maximizar o LTV com esse cliente, né? Pô, já tem esse cara que está transacionando comigo praticamente todo dia, o que eu faço para ele continuar mais tempo e aumentar o ticket? E depois foi para uma indústria onde provavelmente a maioria desse CRM era para aquisição, né? Para conversão de pessoas comprando novos carros, ou seja, um ticket médio gigante, pô, talvez leve às vezes 1 ano, 2 anos para o cara tomar uma decisão, potencialmente alguma coisa para ele quando ele for trocar o carro, mas é um ciclo bem mais longo. Então, já mostra aqui dois modelos bem diferentes de encarar CRM, né? Sem dúvida. O que era a vantagem de você vender carro é que se você vende um carro incremental, a margem em dinheiro era considerável. Sim. Então, trazia um retorno, né, muito bom para a empresa. Quando a gente olha produtos de margem ou de preço, receita menor ali por venda, você tem que vender muito mais. Então era muito interessante. A gente tinha que fazer justamente a gente tinha muito modelo de predição de propensão à compra, por exemplo, para tentar entender quando que é esse momento, porque eu não estou vendendo ração como eu estou fazendo agora, que já tem uma frequência maior. Carro é uma coisa que as pessoas não compram a cada 6 meses. Sim. Talvez alguns, mas a maioria não. Sim. Então a gente precisava entender muito bem esse momento de cada cliente, né? E aí eu fui para um desafio na Sul América que era totalmente o inverso, né? Eu saí de um ambiente que era muito estruturado, em termos de CRM, muito avançado, para um ambiente onde estava se reconstruindo, né? Ou meio que começando um CRM dentro da Sul América. Na época, a Sul América ela tinha plano de saúde, pequena e média empresa, empresarial, tinha seguro automóvel, patrimonial, seguro de vida, previdência, seguro viagem. Provavelmente eu estou esquecendo algum produto, tinham muitas unidades de negócio ali. E ela, por estratégia, né, a gente está no mercado de seguros, onde você tem uma legislação muito forte. Então você tem uma SUSEP, você tem, né, a ANS, e por conta disso, por conta dessa regulação, a gente era obrigado a vender via corretora, assim como funciona no mercado imobiliário. Logo, toda a estrutura comercial, da marketing da empresa era muito voltada para os corretores. O canal B2B que ia fazer o B2B 2C ou B2B 2B de novo, né? Exato. Não para o cliente final também. E aí era um desafio gigantesco, porque existia também uma questão da empresa, de toda a área comercial das metas serem muito voltadas para os corretores, porque a estratégia aqui realmente faz sentido, mas a gente tinha que fazer CRM que era para o cliente. Então já existia aqui um ponto que não era simples de lidar. E isso fazia com que a gente precisava muitas vezes
entrar em contato com os próprios corretores que atendiam aquele cliente para poder fazer uma ação para o cliente que, em tese... Posso falar com o meu cliente, senhor corretor? Exatamente, né? Então, eu brinco que foi uma experiência muito boa, porque era muito difícil. Era muito difícil. Então, todo o processo era muito difícil. Então, muitos corretores, eles são maiores do que a própria seguradora. Tem corretoras que são multinacionais, gigantescas, então, que tinham muita força dentro do processo. Então, a gente precisava, muitas vezes, ir conversar com cada uma delas, explicar o que a gente estava fazendo, explicar o que a gente poderia fazer diferente. Às vezes, a corretora tinha um CRM também. Então, era muito complexo. Mas isso trouxe, né, um aprendizado de muitos mercados também diferentes, e pequena e média empresa, B2B, B2C. Isso também foi bastante interessante nesse sentido. E lá foi quando eu comecei a perceber que talvez existissem, né, outras possibilidades de mercado. Naquele momento eu achava que a área de CRM não estava crescendo como... Isso em termos de mercado. O CRM não estava crescendo como eu esperava que estivesse crescendo no mercado brasileiro. E o mundo ali de produtos digital, de desenvolvimento de produtos digital começou a crescer. Isso foi antes da pandemia, antes da bolha, né? Mas a própria Sul América começou a montar squads, eles também começaram naquela época a criar projetos ali de digitalização vertical, então dentro principalmente do plano de saúde empresarial, e começaram a nascer squads, vamos começar a falar do ágil, vamos começar a trazer metodologias diferentes, né? E dentro desses projetos existiam algumas frentes que eram muito relacionadas a CRM. Então você imagina o seguinte, eu sou, por exemplo... um Customer Success ali da seguradora e eu tenho os meus clientes. Então, né, você tem aqui como empresa um plano de saúde e existe alguém nesse plano de saúde que te atende, certo? Essa pessoa, provavelmente, ela atende muitas contas. Algumas centenas, eu diria. Algumas centenas, muitas vezes. Como que ela sabe qual que é o cliente que ela deveria colocar mais força e fazer mais reuniões, levar mais em eventos, acompanhar mais de perto? Quais são os principais clientes dela? Quais são os clientes que têm mais valor e trazem mais retorno para a empresa? Muitas vezes isso não é tão claro. Você tem marcas muito famosas, então você tem um cliente que é uma marca super conhecida, ela acaba ganhando uma força, mas não necessariamente ela é a que traz o melhor retorno financeiro, tem o melhor lifetime value, ou tem o maior potencial de crescimento, por exemplo. Né? Então, nosso trabalho foi justamente criar essa inteligência. Então, aqui o meu canal não era, por exemplo, mandar um e-mail, um WhatsApp, até porque o WhatsApp nem existia, mas era entregar um dashboard automatizado com inteligência de cliente, que esse time pudesse, né, ser mais estratégico na sua atuação. Era mais um trabalho de consolidar a informação, entregar a inteligência para o comercial, ser mais efetivo e produtivo nas suas atividades diárias. Exato, e criar segmentações, criar clusterizações, inteligência, algoritmos, né? Então a gente tinha uma série de ferramentas ali que potencializavam a atuação deles. Dentro desse cenário, né, eu já tinha uma vontade de agora trabalhar numa empresa onde eu pudesse ter um contato mais fácil com o cliente final, então eu estava buscando isso, né? E aí foi quando apareceu a Petlove. E na Petlove eu entrei como justamente um gerente de produto, né? O projeto era como transformar ali o nosso site ou o nosso aplicativo em site, né, tendo uma navegação personalizável. Então era um projeto de personalização que a gente chama de personalização on-site, que é relacionada à navegação do site do app. Então eu entrei como área técnica agora. A gente também ia fazer uma avaliação de todo o Martech de CRM, né? Mas existia a área de CRM enquanto negócio ali. Eu estava mais agora no time técnico. Fiquei uns 2 anos ali atuando na área de produto e apareceu uma oportunidade de eu voltar para a área de CRM internamente. Aí eu fui. E agora estou também, acho que há quase 3 anos, tocando aqui a área de CRM da Petlove dentro desse ecossistema gigantesco. E com certeza a Petlove é a empresa ali que eu trabalho. Se transformou absurdamente nesse período que você está lá, né? Sim. E é a empresa que tem o maior foco em CRM de todas as que eu trabalhei. Claro, a Market Data como consultoria tinha muito, mas mais do que a própria Renault. Legal. Hoje, né? E aí, assim, é impressionante, né? Como ela começou como um e-commerce, né? Para quem eventualmente não... Acho que é até legal contar isso, né? A Petlove começou como um e-commerce de produtos pet, mas evoluiu para ser um ecossistema que tem muitas soluções, muitos produtos. Tem software para veterinário, clínica veterinária, né?
outros tipos de soluções que torna essa história de CRM, porque o C mudou muito também, né? Cara, conta um pouco assim de quais são esses negócios e como que qual que é a relevância de CRM dentro dessa estrutura da empresa. Ou seja, é uma empresa que está mexendo, né, com os animais ali, né, com os pets, né, as pessoas que... eu não tenho pet, então difícil de dizer muitas coisas aqui, cara. Eu não tô ajudando no mercado de vocês. Mas assim, eu fiz alguns testes. Eu tive algumas plantas que morreram. Então eu falei, é melhor, né? Aí eu testei agora com um bichinho um pouco mais avançado, um ser humano. Nasceu um ser humano lá em casa. Bom, ele vai dar um pouco mais de trabalho. Então a gente tá tentando, mas aparentemente em breve, pelo tanto de animaizinhos que ele vem falando, em breve virá um gato ou um cachorro, né? Boa. Mas, cara, conta um pouco qual que é a relevância do CRM dentro desse contexto aí do crescimento do negócio e qual que é a equipe que você tem para conseguir gerenciar essas múltiplas frentes. Como você disse, a Pet Love nasceu como e-commerce, né? Hoje a gente já tem lojas físicas, sejam próprias ou franquias. A gente tem toda uma linha de marcas exclusivas que também demandam, né, um CRM específico, né, que só a gente que criou ou só a gente que vende. A gente tem alguns produtos dentro do varejo, como o Clube Pet Love, que é como se fosse, né, você virar membro e aí você tem descontos e uma série de benefícios. A compra recorrente, onde você agenda, né, a recorrência da sua ração, por exemplo, e automaticamente você recebe uma vez por mês ou o tempo que você quiser, para você não precisar se preocupar e sair correndo para comprar de última hora. Isso só olhando para a parte de varejo. E a gente lançou recentemente o Marketplace, né, que também tem sellers e tem todo um outro mundo aqui. Depois a gente tem a vertical de plano de saúde, que a gente tem B2C e a gente tem B2B também, vendendo para empresas que quiserem contratar o plano para os seus funcionários. A gente adquiriu a Provet, que é como se fosse o Fleury dos laboratórios veterinários, então a gente tem agora também essa parte veterinária. E a gente reestruturou a nossa vertical de serviços. Então a gente tem um marketplace de serviços como banho, hospedagem, creche, fisioterapia, acupuntura, o que você imaginar. E você pode também ter uma assinatura que você paga por mês ali e você tem descontos maiores garantidos em qualquer serviço. Né? Isso eu estou falando aqui mais B2C. E aí a gente tem a nossa parte de SaaS, né? Que é a VetSmart, que é voltada para veterinários. Então os veterinários eles podem consultar bulas de remédios, fazer prescrição médica e ter uma série de conteúdos e treinamentos. E a gente tem também ali RPs voltados para a gestão dos pet shops, de laboratórios, de clínicas. Então, é um ecossistema extremamente robusto, extremamente completo, e ele se torna, obviamente, complexo. Né? A Pet Love ela quer construir justamente esse one-stop shop, então esse lugar único onde os tutores de pet podem resolver todas as suas necessidades, né, de forma centralizada e fácil. Só que para esse valor ele ser extraído, naturalmente a gente precisa de uma coisa chamada cross-sell. Certo? Então o cross-sell ele é muito estratégico. E qual que é a área que pode ajudar muito nesse processo? CRM. Exatamente. Por essência, CRM tem esse viés. Né? Então, a gente ganha um peso muito grande nessa questão estratégica, mas também quando a gente faz um bom trabalho dentro das BUs, né, a gente vem evoluindo bastante, a gente ganha força dentro da empresa para conseguir ser essa área que vai se tornando cada vez mais estratégica. E cada unidade de negócio dessas que eu trouxe, provavelmente eu esqueci alguma, estão em momentos completamente diferentes. Então, você tem o e-commerce que tem 26 anos e eu tenho produtos que são muito mais novos, sejam construídos ou adquiridos. Então a gente tem questões ali, momentos de produto diferentes, maturidade de dados, maturidade tecnológica, maturidade CRM, em momentos muito distintos, cada um com uma dor totalmente diferente, uma necessidade de negócio totalmente diferente, produtos consolidados, produtos que ainda estão em descoberta, ainda estão entendendo qual que é o market fit, enfim. Isso faz com que a gente precise ter muitas abordagens muito diferentes dentro do CRM, né? Com complexidades muito diferentes. E além disso, existe o fator que são produtos B2B, produtos B2C, existem produtos como varejo que você não tem um vínculo contínuo, a pessoa vem, compra e vai embora. Passou, pegou, não quis dar o CPF e segue o jogo, né? E mesmo que tenha comprado no e-commerce, assim, eu não tenho certeza se ela continua sendo meu cliente ou não. É o grande ponto de todo o varejo, por isso que cria assinaturas e primes da vida para tentar criar esse vínculo contínuo que, por exemplo, a gente tem no plano de saúde, né, em outros produtos. Então, isso são abordagens completamente diferentes do CRM.
E a gente precisa ter a habilidade de fazer esse shift mental, de falar sobre 2, 3 assuntos que são completamente diferentes dentro de uma manhã, né? Com áreas diferentes, expectativas diferentes. Então isso traz um desafio ali muito, muito interessante e que acaba até caindo muitas vezes no próprio time. Você tem um time que tá ali numa estrutura do e-commerce, por exemplo, super madura, onde eu tenho todo um time de criação, um time de dados, todos os dados estruturados, automação, ferramentas super bem, funcionando super bem. E de um lado eu tenho um produto novo que eu não tenho nada disso, né? E o analista tem que E tem um se produto virar. novo que o dono dessa unidade de negócio deve estar maluco falando, pô, Exato. dispara o e-mail marketing para a base toda aí que eu preciso bater minha meta. Exato. Como é que você, cara, imagino que essa deve ser a maior luta diária aí dentro da sua estrutura, que é como é que você protege, né, o cliente de não ser bombardeado de campanha de plano de saúde, ração, assinatura, Prime, vai na loja do varejo, indique seu veterinário, né? Todo mundo deve querer acessar esse canal. Vocês têm o quê? Uma regra de comunicação? Qual que é o racional por trás para que as comunicações efetivamente que cheguem para esse cliente sejam relevantes, né? Porque Sem dúvida. essa é a máxima em termos de comunicação. É um desafio gigantesco, é um desafio diário, inclusive, Gustavo. A gente criou governanças, então, primeiro, quando você tem esse entendimento, né, das necessidades de cada BU, né, fica um pouco mais fácil de você sentar, porque a Petlove é uma empresa que tem uma colaboração, todo mundo é muito junto, todo mundo tem as mesmas metas globais, então, nesse sentido, não existe a briga de egos ou assim, essa parte está resolvida, tá muito mais bem resolvida. Agora, a gente tem que criar governanças. Então, por exemplo, se você quer falar com o cliente do plano de saúde, né, então eu tenho um serviço de fisioterapia, que faz todo sentido eu conversar com quem eventualmente foi para um veterinário e falou que precisa fazer fisioterapia porque ele machucou a pata. Faz todo sentido esse cross-sell. Primeira coisa, legal, é relevante? É se eu falar no momento em que ele foi para um veterinário, teve uma consulta e veio o diagnóstico de que ele precisa. Aí eu vou falar. Eu vou ficar falando sobre banho para quem mora no interior de São Paulo e mora em casa e não precisa, não faz nem sentido lá esse produto. Não vou falar. Vou falar de banho pro cara que mora aqui na Vila Olímpia, na Faria Limer, que tem essa necessidade, né? Exatamente. Claro, a gente não vai ter rede lá, mas é só um exemplo. Então, existe muito essa vontade, todas as BUs, de falarem com todos os produtos, mas nós somos os donos, entre aspas, dessa governança do cliente. Então, o que acontece muitas vezes é, os times vêm pedir coisa, eu falo, olha, entendi, se isso for relevante e importante, a gente vai entender dentro do ciclo de vida daquele cliente quando que aquilo pode ser relevante e para quem aquilo é relevante. Então é uma conversa que a gente tem que ter o tempo todo. E a priorização é baseado na jornada do cliente, não necessariamente o que você vai conseguir monetizar, trazer a maior receita e monetização para o cliente no curto prazo. Exato. Claro que vão ter momentos em que eu tenho 2 produtos que os 2 eu poderia oferecer para aquele cliente. E aí eu vou ter que olhar para o lifetime value daquilo para trazer o que é mais para a empresa. Vai converter mais e que me traz mais receita. Mas, exatamente, em geral, tem uma lógica, né? Nada é pior para retenção do que você ter esse massacre de comunicações. Né? Então, a gente vem reduzindo muito o volume de disparos. Né? A gente vem conseguindo reduzir isso muito porque a gente vai melhorando a nossa segmentação, a personalização. Então, mas é um movimento que ele não é fácil. E muitas vezes existem conversas difíceis internas que a gente precisa ter. Mas eu acho que o grande segredo é, se você conseguir ter uma área que tem uma boa reputação interna, que entregue resultados, você tem poder de voz de conseguir argumentar disso de uma forma melhor. E sempre vai existir uma forma, uma solução de encaixar ali, né? Agora, cara, quero aproveitar essa história a gente já falou de comunicação, vou até pular uma pergunta que estava um pouquinho mais para frente, para falar de omnicanalidade. Porque eu falei aqui de mandar um e-mail marketing, né? Mas hoje tem muitas possibilidades, né? Você falou que o seu primeiro projeto lá era ter um aplicativo, um site que conversasse direto com o cliente, ou seja, você tem o app, o site, você tem o e-mail, você tem o SMS, você tem o WhatsApp, enfim, você tem... até pode ligar, né? Pô, até uma possibilidade você falar via canal telefônico com o cliente. Quais são os principais canais de comunicação que vocês utilizam? E tem um racional para cada um desses canais? Eu converso com onde o cliente conversa comigo, porque alguns canais eu só consigo mandar, eu não consigo ouvir de volta. Como é que vocês enxergam também essa questão de
ou receber o feedback, atender o cliente e transformar isso em inteligência para ser usado depois para novas iniciativas? Vamos entender, primeiro eu gosto de trazer ali qual que é o conceito, né, que a gente enxerga de personalização, tá? Personalização, ele é um grande guarda-chuva que envolve CRM, e vamos entender aqui pós e pré-venda, né? E também essa personalização on-site. Então todos esses canais, claro, podemos trazer time de atendimento e tal. Então tudo isso, a gente precisa olhar a personalização de uma forma global, tá? E personalização, por envolver comunicação, ela é uma estratégia de marketing, certo? Que no nosso caso a gente precisa lidar com cuidado, com amor. A gente fala sobre, né, paixão, é muito emocional, então a gente precisa ao máximo tentar ter esse tom de cuidado. A personalização ela precisa, obviamente, maximizar valor para o cliente, mas também para a empresa, né? Ninguém investe num projeto que não vai trazer retorno. E aqui é um pouco da discussão que a gente estava tendo agora, é como a gente encontra o equilíbrio. Porque se eu puxo 100% para o negócio, eu vou abordar meu cliente 20 vezes no mesmo dia. E se eu jogo 100% para o cliente, eu também posso quebrar a empresa porque ele vai querer o melhor produto pagando R$1. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E a gente precisa ter a capacidade justamente de escalar essa curadoria de conteúdos em toda, né, a jornada desse cliente no nível dele. Então é um pouco do que você estava falando de todos esses canais. Com tecnologia, você consegue pegar essas informações, os dados que você tem e irradiar para todos esses canais. Independente do canal que ele quiser entrar em contato, a gente precisa ter essa informação disponível. Dentro do CRM, a gente vai olhar sempre os canais que ele engaja. Então, se ele não engaja em e-mail, eu não vou mandar e-mail. Se ele engaja em WhatsApp, eu vou mandar WhatsApp. A gente não faz. Então, engajamento é um dos principais pilares que vocês consideram na hora de disparar. Legal. Precisa ser, porque senão eu gasto dinheiro e eu incomodo meu cliente a troco de nada. Né? E a gente precisa, então, obviamente, ter essa consistência. Então, eu não posso falar no meu WhatsApp uma informação e quando ele acessa o site eu estou falando de outra coisa completamente diferente. Senão, o que não é raro, né? Você acabou de falar no atendimento de um tema, aí você recebe um e-mail marketing de uma marca falando de vender outra coisa, né? E, claro, não estou falando que é fácil, é super difícil, é super complexo, mas é possível, né? E a gente precisa, obviamente, entender quais são essas preferências do cliente. Né, supostas preferências, porque muitas vezes a gente acha que sabe o que ele quer, mas não necessariamente a gente sabe, né? Então existem as preferências explícitas, as inferidas e todo o contexto. Então, personalização ela tem que ser essa conversa. E a gente tem essa conversa mais explícita que pode ser com atendimento, né? Ou com o time de vendas, mas existe essa conversa que ela é muito importante, que é relacionada ao seu comportamento de compra. Então, vou olhar aqui para o mundo digital. O que você navega, o que você compra, diz muito sobre você e sobre seus interesses. Se você tiver a habilidade de conseguir escutar isso, você vai ter muito potencial aqui de transformar a experiência do seu cliente. Então, por exemplo, quando você vai, sei lá, vamos supor que você precisa ir numa festa, tá? E você precisa comprar roupa para ir para essa festa. Então, você vai lá no shopping, Gustavo falou, vou lá no JK, vou lá na Ricardo Almeida comprar um traje para minha festa. Você está andando ali no corredor, de repente você olha pro lado, tem uma loja de esportes, né? E você para e entra nessa loja, vem um vendedor na sua direção e fala assim, oi, tudo bem, posso te ajudar? E você vira e fala, pô, obrigado, eu tô só olhando. Uma coisa que acontece com todo mundo o tempo todo. Por que você entrou dentro daquela loja se você não queria comprar? Provavelmente você estava curioso, você queria ver os preços, a qualidade, os produtos, se tem lançamento, enfim, você estava de alguma forma curioso. Algo te interessou ali, né? Algo te interessou, alguém te falou daquela marca, você viu uma propaganda, enfim. Se você tem um vendedor habilidoso, ele vai te dar espaço, né? O vendedor ruim vai tentar te abordar com um monte de ofertas, e aí você provavelmente vai fugir da loja, né? E nunca mais voltar. E você vai sair e voltar no seu caminho. Provavelmente você deu um passo dentro de um processo de compra daquela marca, que não era o momento, mas depois pode vir a aparecer esse momento, né? Você entra na sua loja que você queria, você tem N possibilidades de abordagem. Por exemplo, você pode chegar para o vendedor e falar assim, olha, eu tenho uma festa, eu preciso comprar uma roupa e eu não faço a menor ideia do que comprar, me ajuda. E aí ele vai te fazer uma série de perguntas, entender o que você precisa e te ajudar a definir. Ou você pode já estar bem decidido e falar, eu quero uma camisa, uma calça assim, assado, desse jeito e tal. E ele vai te mostrar algumas opções. Dentro desses 3 cenários, é óbvio que existem N variações, mas eu acho que é bem razoável pensar que todos nós já fomos alguns desses exemplos alguma vez na vida, se não no mesmo dia.
Ou seja, se esse movimento, né, se esses comportamentos existem no mundo físico, por que a gente acha que eles não existem no mundo digital? Vamos chutar muito alto. Se você tem um e-commerce, tem uma conversão de 10%, muito alto. Existem outros 90% que não estão comprando. E o que eles estão fazendo? Parte talvez esteja comprando a concorrência, mas eu duvido que seja todo mundo. Eu abro o site o tempo todo, vejo, pesquiso. Então a gente precisa ter a habilidade também no mundo digital de deixar a pessoa só olhar. E talvez criar funcionalidades ou experiências, mesmo dentro do CRM, onde eu vou talvez apresentar mais produtos, eu vou mostrar um pouco mais a proposta de valor, eu vou deixar a pessoa descobrir mais. Enquanto do outro lado... Porque ela está numa jornada pessoal de tomada dessa decisão, né? Exato. E do outro lado eu tenho uma pessoa que talvez seja super decidida, eu posso ser direto e mandar uma oferta, né, bem específica. Todo mundo tem a sua jornada de compra, né? E se a gente consegue escutar o nosso cliente e entender onde que ele tá, isso é muito forte, porque eu posso entender que você tem o perfil, né? Você falou, eu tenho um filho. Talvez produtos para a idade do seu filho sejam super relevantes para o Gustavo. Mas não significa que naquele momento você está disposto a comprar alguma coisa. Porque talvez você já tenha comprado, talvez você queira colocar esse dinheiro em outra coisa, talvez, enfim, N razões. Então a relevância, né, que é o que a gente chama de perfil de afinidade, ela é super importante, mas ela sozinha não é o suficiente. Você precisa entender o contexto, que é a intenção de compra e é esse momento. Então a gente busca montar todas as nossas estratégias, sejam de CRM ou personalização, usando essa abordagem. E, cara, como que é o trabalho? Porque, assim, muito do que você falou aqui é de, literalmente, dados, o que está acontecendo dentro de um site, de uma plataforma de atendimento, de uma conversa por WhatsApp. E aí você tem um momento onde, potencialmente, esse cliente está interagindo com um humano. Que pode ser numa loja física ou pode ser no seu atendimento ou num B2B com um vendedor. E, naturalmente, para fazer um bom trabalho de CRM, você precisa de dados com qualidade que reflitam a realidade. Qual que é o trabalho que vocês fazem aí com a ponta, com os indivíduos que estão imputando o dado para dentro do CRM? Porque isso também é um outro pesadelo de quem está tentando fazer uma estratégia de CRM, se a ponta não consumir esse dado ou não te retroalimentar com uma informação relevante. A gente tem alguns caminhos, né? Por exemplo, existem os dados que a gente de fato consegue, né? Então, se você contratar o plano de saúde, você vai precisar das informações do seu pet. Se você levar seu pet num banho, numa loja, você precisa das informações. Eu vou estar vendo o seu pet ali também, eu consigo descrever. Se você vai a compra de um produto na loja ou no e-commerce, você não necessariamente vai me dar informação. Tá? A gente tem um perfil pet onde a gente pede essa informação. Então, o vendedor na loja, ele pode te pedir informações do seu pet. Se você quiser, você dá. E ele preenche aquilo, e aquilo cai no nosso sistema. Tá? Se você entrar em contato com o nosso atendimento, e ele pode também atualizar os dados do seu pet, isso também cai no nosso sistema. Tá? Mas como eu disse, a gente também pede, nosso site, no app, a gente pede esse cadastro. As pessoas gostam de cadastrar, porque ela está falando de algo que ela gosta muito, que ela ama. Então, a gente tem um nível de cadastro até aqui muito alto, né? Pensando aqui. Qual a informação mais específica que você acha que vocês têm lá que normalmente, se fosse para humanos, não seriam preenchidos? A gente pede, por exemplo... a gente pede idade, peso. Isso para muita gente já seria incômodo. O peso, né? Eu acho que já é bem raro que esteja disponibilizado. Já seria um pouco incômodo. O nível de atividade física, por exemplo. Né? Então, são perguntas que a gente faz para entender melhor realmente esse contexto do pet. E tem o dado, então, que a gente pede e tem o que a gente consegue inferir. Quando você compra uma ração... Minimamente, eu sei qual que é a espécie que você comprou. Você comprou uma ração de gato ou de cachorro? Você comprou uma ração para filhote adulto ou idoso? É uma ração de pequeno, médio, grande ou porte gigante? E a qualidade da ração. Se você é uma pessoa que busca uma ração mais standard ou mais uma ração super natural ali. Então, só com uma compra, eu consigo ter uma ideia de um caminho, né, que eu posso começar a entender quem que é o seu pet. No mínimo, eu paro de errar. Eu não vou mandar nada de gato pro Gustavo, eu não vou falar nada de idoso porque o dele é adulto, eu não vou falar de produtos de cachorro pequeno porque o dele é grande. Então muita coisa vem por exclusão, né? Muita coisa acaba vindo por exclusão. Conforme essa pessoa vai consumindo mais, eu consigo inferir melhor, certo?
Quando ela me dá esse cadastro, eu já peço uma série de outras informações e eu tenho essas informações lá na navegação, porque você navega em muito mais produtos, adiciona no carrinho do que você efetivamente compra. E quando a gente junta o que é declarado pelo que a gente infere, a gente consegue fazer um perfil de relevância daquilo que é interessante para você, muito legal. Bacana. Claro que, né, e aí a partir disso, por exemplo, estava aqui pensando num exemplo. Por que a gente pede, por exemplo, né, a informação do seu nível de atividade do seu pet? Porque eu consigo te desenvolver lembretes de recompra. Então, você comprou uma ração e você me deu o seu cadastro. Eu sei a ração que você comprou, então eu sei o tamanho da ração. Uma ração de 10 quilos. Tá? Eu sei a recomendação de consumo daquela ração, né, por perfil de pet. E aí eu sei o seu perfil de pet, então eu consigo juntar as duas coisas. Aí eu consigo construir, então, uma jornada que eu vou conseguir prever com uma acurácia bastante razoável quando a sua ração vai começar a acabar. E eu te aviso com antecedência para você não correr risco e precisar comprar correndo. E a gente presta esse serviço, né, para o nosso cliente usando esses dados. Legal. Então, ou seja, você consegue com essa informação amarrando em cada ponto de contato, você vai retroalimentando as bases que vocês têm. Agora, uma outra coisa que é bem impressionante, assim, das pessoas com quem eu converso, que são clientes da Pet Love, cara, sobre o NPS de vocês, né? Assim, com todo mundo que você escuta, são muitos elogios de diferentes abordagens. Eu imagino que o NPS seja super alto, né? Tem alguma iniciativa ou história, assim, relacionada a encantamento de clientes que surgiu dessa cultura de ouvir o cliente ou de dados que foram baseados no CRM? E como é que faz para sair desse monte de dado para alguém peraí, vamos fazer uma ação específica? Como é que é essa jornada? O NPS ele é levado muito a sério na Pet Love, né? É meta da empresa, é meta da CEO, dos diretores, logo meta de todo mundo. Então é um assunto que é super importante. A gente cria, né? A gente tem uma série de fóruns, de reuniões ali, onde tudo que o cliente fala, né, é consolidado e é levado, né, para nós. Inclusive, por exemplo, se um cliente detrator, ele dá uma nota ali ruim, né, no NPS, faz um comentário, esse comentário está relacionado com o CRM, eu recebo essa notificação quase que em tempo real. Então, a gente vai relacionando as áreas para que as áreas recebam aquilo o mais rápido possível para poder atuar, né, naquele ponto. Mas, pensando em encantamento, a gente tem uma ação que eu gosto muito, que não é uma ação de CRM, não foi a nossa área que montou, foi o nosso time de atendimento. A gente chama a nossa área, né, ao invés de CX, a gente chama de PX, que é o Pet Experience, né? Porque o importante mais são os pets e o time, né, montou uma ação que é muito legal, a gente chama de Pílula da Saudade. Quando o seu pet falece, né, você avisa, né, a gente está cancelando seus produtos porque seu pet faleceu. Se você tiver ali seu perfil preenchido e tal, a gente manda na sua casa uma caixinha que simula uma caixinha de remédio. Dentro tem uma carta da Pet Love, né, com as nossas condolências e tentando trazer uma mensagem de conforto ali para o nosso cliente. E a gente coloca uma foto, né, porque você pode subir a foto do seu pet no perfil, a gente imprime essa foto, faz um quadrinho e manda pro cliente. Então é uma ação que de tempos em tempos algum cliente acaba postando, né, nas redes sociais. Enquanto a gente está gravando aqui na semana anterior, uma cliente postou e viralizou. Ela não é uma ação tão nova, mas de tempos em tempos alguém posta. E internamente a gente também viraliza isso porque é o que nos faz lembrar, né, do propósito da empresa, do porquê que a gente está aqui, por que a gente faz o que a gente faz. E uma coisa que eu gosto muito dessa ação é que ela não necessariamente ela precisa de uma grande análise de dados, uma grande tecnologia. Muitas vezes a gente consegue fazer coisas muito legais de forma muito mais simples. O que a gente precisa aqui é ter empatia pelo nosso cliente, é entender, claro, a gente precisa entender que aquele momento é um momento sensível, e aí a gente pode, né, estruturar. E muitas vezes eu acho que as empresas querem fazer encantamento sem ter o básico bem resolvido, que eu também acho que é um ponto super importante. Então, se você não tem um bom produto, uma boa proposta de valor, se você está com problemas operacionais, não é o encantamento que vai... Seu NPS é uma porcaria, você quer fazer uma ação de encantamento. Você quer mandar um presente pro cliente, entendeu? Ele fala assim, obrigado pelo presente, mas eu não estou recebendo a minha ração aqui, então assim, não faz sentido, né?
E eu já tive que vivenciar momentos na minha carreira onde tinham ali, né, executivos que a gente estava sofrendo com churn e a ideia dele era mandar presente na casa do cliente, né? E a gente estava com problemas operacionais super sérios e isso não vai resolver, né? Isso não vai resolver. Mas eu acho que a gente tem uma cultura ali de querer cuidar. Então, por exemplo, se você cadastrou que você tem um pet filhote, né? Supondo que você seja ali um tutor de primeira viagem, a gente tem toda uma régua onde a gente traz uma série de dicas de como você cuidar do seu filhote pela primeira vez. Se você fez um procedimento, né, cirúrgico, por exemplo, no plano de saúde, a gente está agora construindo uma experiência pós, né? Eu acho que o encantamento, ele base muito, a gente precisa partir de um pressuposto de temos uma experiência muito boa, e aí sim a gente começa a evoluir. Um diretor meu lá, ele fez uma provocação que foi a seguinte, ele falou assim, Stefano, se a gente quiser ter um NPS 95, sei lá, o que a gente precisaria fazer, né, para ter essa experiência que seria assim imbatível, né? Eu respondi para ele, bom, hoje eu não sei o que a gente precisaria fazer, mas eu sei o que a gente precisa, né? Acho que o primeiro passo é mapear muito bem essa jornada e entender muito bem qual que é a experiência que o cliente está tendo, e acho que a partir daí a gente consegue ter boas ideias, né? E foi isso que a gente começou a fazer. Então vamos entrevistar cliente, vamos simular vamos do lado do cliente ver ele, né, junto com ele, participar com ele de todo esse processo. Vamos entrevistar os nossos times internos para entender as expectativas do que a gente espera, e aí você começa a ter um grande diagnóstico, e a partir disso você descobre que tem várias pequenas coisinhas, né, que geram fricções, que muitas vezes a gente passa batido ali porque é um botão, é uma frase, é uma informação que falta, e você já consegue evoluir e melhorar a experiência muito, com poucas coisas, né? E aí depois você pode começar, né, a pensar em elevar para um próximo nível, mas no fim do dia, se você entregar muito bem aquilo que você se propôs, já é um golaço. Isso não necessariamente é tão simples de fazer, né? Mas acho que o que é interessante disso que você falou para conseguir fazer ações relevantes de engajamento, eu preciso entender quais são momentos relevantes, né? Quais são momentos, então, grandes marcos, né? Então, você citou aqui, é o falecimento de um pet, ou é uma cirurgia, ou o cara acabou de começar uma jornada ali, né? Adquiriu, ou enfim, nasceu o pet do cara lá. Ele vai precisar... Você tem uma jornada de relacionamento que ele tem... Na verdade, talvez ele nem tenha nenhuma expectativa que a loja de ração, né, para termos bem básicos, vai orientar ele a como cuidar do pet dele. Ele tem uma expectativa disso, talvez, de um veterinário, né? Mas ele começa a te ver como um advisor nessa jornada, ele começa a criar esse relacionamento com você ao longo do processo. Mais uma vez, né? Os dados vão te ajudar muito. Qual que é o tipo do animal e por aí vai. Porém, você precisa entender a jornada, e as jornadas são infinitas. Cada cliente vai ter a sua jornada. Mas tem alguns macro caminhos que uma área de CRM, em termos de relacionamento, consegue desenhar, né? Perfeito. E a gente precisa conversar muito com o cliente, né? A gente já foi na casa de cliente entrevistar, entender como é que era a dinâmica. Então a gente tem isso como cultura, porque os dados são super importantes, eles dizem muito, mas eles não dizem tudo. Existe o lado, né, ali qualitativo, vamos dizer, de você estar presente, de você de fato conversar com o cliente. Muitas vezes também de você observar, porque o cliente pode falar uma coisa que não necessariamente é o que ele realmente está passando. Então, ir a campo, e isso ajuda demais. Então, acho que é um trabalho que ele precisa ser completo. Se você quer ter uma experiência, né, incrível, é olhar para todos esses parâmetros, né? Legal. Agora, tem um lado que não dá certo, né? Às vezes, você vai lá, olhou para todos os dados, viu a experiência, entrevistou o cliente, tivemos a ideia da ação mais brilhante de todas, e não dá certo de primeira, né? Como que é o processo de vocês de criar essas novas ações e ajustando isso ao longo do processo? São grupos pilotos? Tem alguma praça específica que vocês testam? Como que é esse processo de fazer as novas iniciativas, receber os feedbacks, principalmente quando o mercado B2C é um pouco mais complexo, até chegar no ponto de, legal, entrou numa ação ongoing aqui dentro da operação?
A gente tem um valor que é muito interessante, né, que diz, um valor interno, né, da empresa, que a gente pode e deve assumir riscos controlados. Né? Então, arriscar, claro, de uma forma, num ambiente em que a gente possa minimamente controlar e facilmente reverter se der errado, né, é super aceito, né, isso faz parte da nossa cultura, a gente tem uma tolerância ao erro muito, muito positiva, muito boa, e a gente enxerga o erro como aprendizado. São vários MBAs que a gente faz, muitas vezes, quando a gente faz, né, um teste. Então, como a gente tem um ecossistema muito dinâmico, a gente tem produtos sendo lançados o tempo todo, ou produtos que a gente ainda enxerga como muito potencial para crescer, a gente testa o tempo todo. E nascem muitas vezes de hipóteses, né? Então, a gente quer crescer mais. O que a gente poderia fazer? E aí começam-se discussões como qualquer outra de ideias e possibilidades. A gente elenca ali as hipóteses que a gente acredita que tem o maior potencial, que muitas vezes não necessariamente é o que realmente vai ter o maior potencial. Quando a gente fala de ambientes digitais, então se é uma funcionalidade, uma mudança dentro de uma assinatura, a gente tenta controlar o nosso público, então vou mandar isso para uma base menor, porque se tiver um impacto muito grande, eu consigo, né, não ter tanto impacto no negócio. Né? A gente teve um caso, por exemplo, acho que faz uns 2 anos atrás, a gente criou um produto que era um Pet Love Prime. Né? Ele era uma mistura entre um plano de saúde e o clube Pet Love que a gente tem. Né? Ele era um meio do caminho ali, não era muito bem definido. E foi um produto que deu errado. A gente lançou, ficaram meses no ar, deu errado. A gente teve que, inclusive, segurar cliente durante um ano, porque tinha eles tinham pago um pacote anual. No meio do caminho a gente já sabia que o produto não era interessante, a gente teve que voltar atrás. Mas a gente pegou esse aprendizado e falou, bom, acho que existem oportunidades aqui no nosso plano de saúde e no clube vamos olhar para essas duas coisas apartadas. Mas nós somos um ecossistema. Então a gente quer que as pessoas possam contratar os nossos produtos de forma fácil. Então, qual que é o melhor formato, por exemplo, que a gente possa ter de um bundle se a pessoa quiser contratar os dois? Nossa, a gente errou muito, principalmente no ano passado. E alguns cenários a gente precisava, de fato, até subir uma funcionalidade que era, não vou falar que era para todo mundo, mas era para talvez 50% das vendas, né, do público que vem interessado em vender, porque a gente também às vezes precisa de volume, ou sistemicamente não é tão trivial, se é uma mudança um pouco mais ali nas fundações ali do produto, às vezes a gente tem que fazer uma mudança para todo mundo. E eventualmente isso coloca até a nossa receita, abala um pouco a nossa receita daquele momento. Mas se não fossem esses testes que a gente fez, né, que no curto prazo poderiam abalar um pouco a receita daquele período. Em muitas empresas, talvez cabeças, né, teriam rolado por conta disso, ou por muito menos até. Hoje a gente não estaria no momento que a gente está agora. Então, isso eu acho muito, muito interessante. E a Pet Love, ela não quer sair crescendo, por exemplo, a nossa parte de lojas físicas. A gente cresce com muita calma. Por quê? Porque a gente está aprendendo constantemente qual que é o formato, qual que é o modelo, onde a gente quer, o que a gente quer ser, o que a gente quer ser como franqueador. São vários pontos e aspectos que a gente vem trabalhando, mas é sempre essa cultura de tentar testar pequeno, testar rápido, aprender rápido e aí evoluindo. Essa cultura de testes, naturalmente, você precisa de uma organização que esteja aberto aos erros, né? E não ficar apontando o dedo para quem errou, mas assim, o que aprendemos com o que deu errado e retroalimentando, né? A gente tem um caso interessante lá na Pipe Lovers, né? Que a gente, começou uma newsletter de vendas, né? Todo santo dia saindo essa newsletter, a gente demorou mais de um ano para encontrar qual era o formato ideal que as pessoas iam ler, iam consumir, qual era o tipo de conteúdo. E quando você fala com uma massa, é muito difícil, porque às vezes você pega uma pessoa da amostra que te dá um comentário que te enviesa absurdamente. Pô, não, eu adoro formatos de vídeo. Aí tá bom, vamos fazer formato de vídeo. Agora vamos lá olhar se ela tá consumindo formato. Pô, ela não consome formato de vídeo. Você fala, pô, a gente fez isso porque você fez o comentário, né? Não, mas é que eu tô agora meio sem tempo. Pô, então peraí. Veja bem, então é muito complexo todos esses tipos de teste. Estamos chegando aqui perto da nossa reta final e eu tenho um comentário importante aqui para nossa audiência, né? Caso você não saiba, esse logo maravilhoso aqui no centro da mesa do Zorro CRM é o responsável pela organização, né? Pela idealização e execução do Vamos de Vendas Podcast. O Zorro CRM que foi eleito
pela Forbes em 2025 como o melhor CRM do mundo. O Instituto Gartner nomeou ele como o mais visionário dentro do mercado e a Nucleus Research como aquele que tem a melhor tecnologia. Então, se você é um líder de negócio, se você é um empreendedor e está olhando para a sua empresa e quer evoluir a tecnologia que você tem de CRM, você pode conhecer o Zorro CRM. Vai lá em zorro.com/CRM, fala com o time comercial da Zorro e você vai ver como não só o CRM, mas todas as outras plataformas que a Zorro tem, são mais de 60, se integram e podem ajudar você a acelerar o seu negócio sem gastar um caminhão de dinheiro com isso. Beleza? Stefano, vamos para a nossa última pergunta aqui, cara, e por coincidências, né, do mercado, eu tive num evento com a CEO da Pet Love recentemente, com a Thalita Lacerda, e ela estava falando um pouco dessa história de vocês dos ecossistemas, do atendimento super humanizado, da preocupação com o NPS, e ela me chamou muito a atenção sobre como que vocês estão abordando a questão da inteligência artificial, né? E ela falou, primeiro a gente está olhando isso nas conversas de mensagens, de textos, né? E a gente quer garantir que vai estar sempre dando as respostas corretas antes de ir para novas frentes. Queria que você falasse um pouco como é que vocês estão olhando para a IA dentro do contexto de personalização e CRM lá dentro da Pet Love também. Eu lembro dos primeiros casos, quando a gente começou a testar, né, esse bot, né, a gente usa ele tanto para atendimento quanto para vendas. E os primeiros testes eram cômicos, nas respostas que a AI trazia eram cômicas porque a gente estava fazendo realmente no ambiente controlado, senão seria trágico, né? Mas ela chegava ao ponto de recomendar concorrência, porque estava 50 centavos mais barato o saco de ração, então a gente tinha que tomar ali muito cuidado e aprender e treinando. Então essa questão da AI, a gente acredita muito ainda no atendimento humano. É claro que acho que a AI ela pode ajudar muito, né? Então existem quebras de objeção, existem dúvidas simples. Eventualmente a gente vai chegar num nível onde talvez ela substitua uma pessoa, mas a gente só vai fazer isso se realmente agregar mais valor do que, né, ter ali um ser humano. E eu acho que a gente ainda vai aprender muito. Eu tô falando isso, eu nem sei, né, o que vai ser, porque a gente está aprendendo todos os dias. Mas a Pet Love tem essa preocupação. Quando a gente olha para CRM, e acho que a empresa tem um pouco dessa visão da AI sendo aquela ferramenta onde todo mundo deveria usar e potencializar seu trabalho, né? Então tem muitos processos que a gente usa, então seja na criação de um briefing que eu vou passar para o time de criação, ou para validar um briefing para entender que dúvidas o time poderia ter para eu já me antecipar e passar um material mais claro. Ou eu não preciso agora ter desenvolvedores de HTML porque o time consegue fazer código e validar usando inteligência artificial, ou fazer personalização dentro da ferramenta, na linguagem da ferramenta, com apoio. Toda a parte de criação de copy, de templates. Então tem todo um lado ali operacional que ajuda muito. E claro, eu acho que as ferramentas de CRM estão cada vez mais investindo nisso. Então a gente tem todas essas frentes, mas pode ser que em algum momento a gente nem precise, porque as ferramentas já vão ter essas funcionalidades, muitas já têm muitas coisas legais. Todo mundo embarcando, né? A IA está entrando dentro de tudo que a gente já usa dentro de tecnologia. Né? Então talvez a área de CRM nem precise ter tanta, né, pontos assim no futuro. E claro, a AI, né, não necessariamente a GenAI, mas a gente usa recomendação de produto, modelos, isso a gente usa há muito tempo, né? Mas hoje é muito dentro do âmbito aqui do CRM, é como a gente tem visto a AI. Muita coisa a gente faz, a gente ainda não gosta do resultado, né? Então a gente tem muita coisa sendo testada e muita coisa que não fica bom. Então acho que talvez do nosso lado ainda aprender mais, mas também as AIs evoluírem para que a gente possa realmente ir para um outro nível. Então tem muita coisa ainda para acontecer, né? Ainda tem trabalho para os humanos no mundo da IA. Não, e assim, Gustavo, a gente tem um ecossistema super complexo. A empresa não quer, quando a gente adquire ou constrói uma BU, a gente não vai montar times enormes num primeiro momento. Né? Acho que nenhuma empresa a mais quer fazer isso. Então, existe muito espaço para as pessoas que estão lá usando AI conseguirem trabalhar, né, entregar muito mais sem se onerar, né, sem ficar sobrecarregado. Eu acho que essa é a grande questão, né? Então, a gente tenta muito usar a AI para não precisar contratar talvez mais pessoas.
com certeza isso vai ter um impacto em algum momento no mercado, mas a AI ajudando ali os times a trabalharem melhor, né? Muito bom, cara. Sensacional, Stefano. Estamos chegando aqui no final do nosso episódio, cara, assim, uma aula de CRM, literalmente, de como se relacionar com os clientes. E é muito legal ver a cultura da organização. Dá para dizer que CRM navega dentro desse DNA de conseguir ter essa retenção, repetição, conseguir manter esse afeto, né, dos tutores e dos pets, vinculando isso com a marca em ações bem práticas. Pra gente fechar aqui, cara, caso o pessoal queira te seguir, entrar em contato contigo, qual o melhor canal para fazer isso? Vai pelo LinkedIn, Stefano Balian, um nome bem fácil, bem único, né? Então é bem fácil de me encontrar, mas pode me seguir, mandar mensagem, vai ser um prazer conversar. Muito bom, a galera vai estar te pedindo lá, me dá o cupom aqui para comprar. Você deve ver isso, você deve ver isso todos os dias, né? Eu não tenho cupom, hein? Não mandem mensagem para ele pedindo cupom. Muito bom, cara. Te agradeço demais mais uma vez. Obrigado pela aula, obrigado pelo conteúdo. Para quem já está acostumado aqui com o nosso podcast, sabe que sucesso em vendas é resultado de evolução diária, pessoal. Então, chegamos naquele momento. Se você veio até aqui nesse episódio, tira uma foto, tira um print, marca a gente nas redes sociais, posta lá. Não deixa de marcar @VamosDeVendasPodcast, @AzorroBrasil, me marca lá também, @GuPagoto. Dessa forma, é um dos meios que a gente tem aqui, como o Stefano falou bastante nesse episódio, da gente entender em que momento que vocês estão ouvindo a gente, quais são os temas que vocês gostam. Já vi gente assistindo podcast diferente para a praia. Normalmente vejo muita gente ouvindo ele indo para o trabalho, seja no transporte público, seja no carro. Se você estiver no carro, não tira foto agora, né? Manda quando você estiver parado ali ou você estiver no passageiro. Mas não deixem de mandar esse feedback para a gente, combinado? Por hoje é só. Semana que vem tem mais e vamos de vendas. Sou Stefano Balian, gerente de CRM e personalização aqui na PetLove, e hoje eu estou aqui no podcast Vamos de Venda com o Gu Pagotto para contar um pouquinho da história e de tudo que a gente vem construindo de CRM e experiência do cliente aqui na PetLove. Vamos lá?